Oi, tá gravando. É isso aí, então. Muito boa noite para todos que estão aqui, para quem vai assistir nossa live depois. Estamos aqui nessa noite de sexta-feira para fecharmos o ciclo da Cabeça do Santo, nossa leitura aqui do mês de março. Estamos então na última parte. Esse livro ele se dividiu sozinho para a gente conseguir fazer uma boa discussão, né? Porque ele é exatamente dividido em quatro partes e nós tivemos quatro encontros. Então deu super certo a nossa discussão. Queria cumprimentar então os colegas que estão aqui: Janaína, Fabrício, Vini, Vilmar, Mariana, a Sofia, que está ali de participação especial também acompanhando o grupo. E é isso, gente. Boa noite para vocês. Queria saber como que vocês estão, como que Boa foi. noite. Só para falar que ele tá com 50 inscritos no nosso canalzinho das lives. Ai, que demais. Olha Fico aí, ó. feliz com isso. Eu gostaria, na verdade, de ter mais pessoas aqui, mas assim, eu acho que a gente formou uma comunidade tão legal que eu também estou feliz de estarmos nós aqui, sabe? Sim, com Eu certeza. acho que, assim, por um lado, obviamente que eu gostaria que a leitura fosse acessível para todos e que todos tivessem esse interesse. Mas eu também fico feliz a gente ter formado essa comunidade de amigos, né? Então, assim, a gente não troca só assunto sobre livro, a gente fala sobre a mudança de casa, sobre o novo emprego do Vini, sobre, né, as coisinhas. Então, assim, eu acho que a gente está formando um grupo muito legal aqui. Meu sonho, obviamente, era a gente um dia marcar um encontro presencial, mas acho que vai ser um pouco difícil porque tá cada um em um É, canto do país, mas eu ouso sonhar, né, gente? isso aí. Acho justo. Eu acho que seria Acho bom, bem né? possível, acho bem possível. Se Gabriela Prioli, ela conseguiu reunir a galerinha dela lá, que cada um de um lugar, acho possível. Exatamente. Ó, é assim, ó, a gente faz uma votação por região. O que tem mais aqui? É Nordeste, é Norte? Aí a gente dá um jeito. Porque eu e o Vini, a gente não nega uma viagem também. Então, assim, se a gente tiver que se deslocar, não vai ser sacrifício nenhum pra gente, sabe? Ah, se for assim, eu já vou voltar para longe. Não quero aqui, não. Exatamente. Eu quero mais é que seja no Nordeste ali. Ah, que A isso. Mariana, que é Ah, da em Jundiaí, Bahia. não. Jundiaí eu tô todo É, dia. Não quero, não. Mariana é da Bahia, né? tô de Salvador. 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 Então pronto, gente. Por acaso eu sorteei aqui, vai ser em Salvador nosso encontro, tá bom? Acho Bem, bom. Boa Eu acho opção. fantástico. Bom, mas legal. E aí, galera, como que foi a leitura para vocês aí, o encerramento dessa. Como que vocês se sentiram, ainda sem comentar muito sobre o livro, mas como vocês se sentiram? Era o que vocês esperavam? Eu quero saber qual que é a parte 2. Pois pois é. é. A gente falou hoje lá no grupo que a gente quer um segundo livro, gente, porque, né, ficou muita coisa ali faltando. Na verdade, tudo teve desfecho, mas não o desfecho que a gente queria, né? Eu achei que, tipo assim, se tiver um segundo livro, vai ter mais história para contar, porque falta alguma coisa ali. Eu não me senti completa além daquele livro, não. Sim, sim. Eu também achei. Eu me senti assim. É assim, ele desenrolou tudo, mas não explicou nada. Então eu queria saber o que, que se sucedeu, como que Sim. foi o final feliz dele, né? É, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e não entra nos pormenores, não detalha, não acaba esmiuçando tanto. Eu acho que dava, de repente, ou não, né? Muitas vezes vai ver, foi esse turbilhão de acontecimento que acabou chamando a atenção, que nos prendeu na leitura, mas a forma como terminou, a gente fica com aquele gostinho, poxa, e aí, vai ter, não vai ter? Tem que ter. Sim. Eu acho também. Eu acho que assim, acabou, desenrolou tudo, mas não explicou nada. Eu acho que um pouco proposital para a gente trabalhar nossa criatividade de imaginar o que podia acontecer. Mas eu gosto, assim, eu tenho um problema com finais abertos. Ali não foi um final aberto, né? Mas eu gosto de tudo muito explicadinho, sabe? Então eu queria, assim, principalmente ali a parte da Rosário. Eu queria que tivesse explicado assim que fim que levou, se rolou um relacionamento mesmo, né, etc. Eu só aceito final aberto em filme de terror. De resto, não. Final Exatamente. aberto em filme de terror é muito bom. Você fica. Não é possível. Exatamente, Eu por isso que eu gosto. gosto.
Infelizmente, eu sou uma pessoa muito lógica. Então, quando termina com o final aberto, até no filme de terror, eu não gosto. Eu gosto que, assim, fique bem explicado. Tipo assim, se for um filme de terror, que o fantasma tenha morrido mesmo, que a pessoa se salvou mesmo, e não que fique, assim, uma ponta solta pra, de repente, voltar a aparecer um fantasma. Não gosto. Então, mas aqui em casa é engraçado, porque o Vini gosta muito de final aberto, justamente pela Adoro. criatividade de saber o que vai ser. Eu não, eu gosto de explicadinho já. Tem algumas, tanto história quanto filme, eu acho bem interessante. Dependendo da situação, que de repente você está ali naquela empolgação, aí de repente, pô, acabou? Como assim? Que Uhum. fica naquele sentimento, mas só que acaba. É ruim, porque daí você fica ali, né, trabalhando a tua imaginação, poxa, e aí? Como que seria? Como que seria? Mas eu penso que nada supera a nossa imaginação, principalmente a leitura, né? Porque quando você lê e de repente vai pegar o filme e aí você, poxa, sério? É isso? Nossa, que decepção. Exatamente. Mas, É isso mesmo, assim, eu acho que a nossa criatividade ela flui muito no livro, né? Mas por exemplo, nesse caso da Cabeça do Santo, a gente acabou se apegando bastante na história. Então eu acho que daí, nesses casos em que a gente se apega, eu queria saber assim tudo, né? Mas, enfim, é uma questão de percepção. A gente entende o que que aconteceu ali, né? Mas não fica muito. É mais intuição do que explicação, né? Sim. Eu queria Bom, muito saber o que foi que aconteceu com a cidade. Se conseguiram esvaziar, se conseguiram vender, ou então se a população continuou lá. Não sei, eu queria saber o que foi que aconteceu. Eu não queria nem saber do Samuel e da Rosário, eu queria saber da cidade ali, com a Helenice também, do Osório lá, esses idiotas aí. Eu queria saber o que foi que aconteceu com eles. pois é. Na verdade, nem a cabeça do santo a gente não sabe que fim que leva, né? Porque ela tá tudo ali para explodir a cabeça, não sei o quê. Só que assim, marcou para outro dia. E daí que fim que levou? A gente não sabe, né? Pois é, pois é. É. Bom, eu vou dar um pouco de contexto aqui, considerando que nem todo mundo leu, enfim, né? Então, para o Vini que não leu, até para os leitores, para o pessoal que vai assistir depois, o filme, o livro termina com alguns desenrolares, né? Então, o pai dele, que era o meticuloso, mora dentro do santo. Então, assim, o Samuel ficou morando na cabeça e sem querer descobriu que o pai dele morava dentro do santo. Então, por mais incrível que sejam as coincidências, é de família morar ali e ter esse lance com o Santo Antônio, né? Então, a avó dele vai buscar ele na delegacia, a parte 3 acabou assim, né? A avó dele vai buscar ele na delegacia e fala para ele acender a tal da vela que ele tinha prometido para a mãe. E chegando lá, ele descobre que o pai mora na cabeça do santo, aliás, mora no santo. O pai tá super debilitado ali nas custas de morrer já, né, gente? Assim, ali fala que ele já teve picada de cobra, não sei o quê, então tava numa vida bem desgraçada, na verdade, né? E aí, isso serve para que ele perdoe o pai, né? Então, na verdade, em algum momento do livro explica que as velas são cada uma para uma coisa, né? Então, uma é para não sei o que eu não lembro, a outra é para perdão e a terceira para amor, né? Então, a segunda que foi perdão foi para o pai, e a terceira que foi o amor foi para ele encontrar a Rosário. Mas aí todo esse desenrolar, né? O pai ali doente, ele descobre que na verdade a doença da mãe não veio da parte do pai, mas veio de um abuso que a mãe sofreu quando era criança. E aí eles chegam na casa da avó lá, da dona Nicéia, e, gente, esse foi o maior plot do livro pra mim, que eles descobrem que a avó, na verdade, estava morta. Tipo assim, essa pessoa que fica aparecendo pra ele ali pra resmungar e ralhar as coisas com ele é um espírito, uma presença ali que tá meio que orientando ele, né? Então, assim, várias surpresas aí, né? E aí é isso que se desenrola. A avó morta, o pai convalescendo, e ele descobre que ele precisa mesmo seguir a vida dele sozinho. E é isso que ele faz, né? Ele sai vazado da cidade, porque ele está sendo perseguido, e deixa lá o pai meio convalescendo e vai embora. E descobre que a Rosário estava sendo abrigada por um tio,
pelo irmão da Helenice, né? Na verdade, um amigo do Fernando, irmão da Helenice. Irmão da Helenice? Irmão de pai, por Irmão por parte de parte do pai. pai da Helenice, isso mesmo. Então, é isso, gente. Aí a história se desenrola assim. Ele encontra a Rosário e tudo fica subentendido que ela tem esse mesmo sentimento por ele, etc, né? Porque as coisas não se desenrolam como a gente imaginou, né? Porque não tem ali... que eu tava esperando um finalzinho feliz do tipo, ele ficar morando com o pai ou ele viver com a avó, né? E aí descobrir que a avó era um fantasma e tal. E é isso. Agora sim, o que vocês acharam? Agora tendo a gente colocado enredo nessa história, qual foi a parte que mais chocou vocês? Qual que foi, assim, o maior... Opinem, pessoal. Eu já perguntar dessa parte mesmo, porque como a gente deu tão rapidinho ali, aí eu terminei. Gente, eu não entendi essa parte. Eu entendi direito? Será que eu entendi errado? A mulher morreu? Como assim? E aí, porque o que mais me bugou as ideias foi porque a casa estava limpa, estava intacta, tinha alguém ali. E aí eu falei, não, eu vou ter que perguntar pro pessoal lá, porque não vai dar tempo de voltar para conferir ali o trecho, e vai ver que eu entendi errado mesmo, e não foi isso mesmo. Foi louco. Esse trecho para mim foi doideira. Foi. Inclusive, foi uma linha, gente. Foi uma linha falando dessa avó. Então, tipo assim, se você não tá atento na história, você realmente não entende o que aconteceu ali, né? Porque ele fala que ele entrou num quartinho que era meio escondido e viu a avó meio dissecada já, né? Tipo, ela já era meio cadavérica num ponto de múmia. Então, assim, já Uhum. fazia muito tempo que ela tava morta. E daí já começa a desenrolar outras coisas. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Aí eu li de novo a frase, falei, caraca, velho, é isso mesmo, ela tá morta, que loucura. Esse lance da casa ser limpa, eu imagino que ela era uma presença viva, por mais morta que ela tivesse, né, assim, ela era uma presença viva ali na casa, né? E aí me levou a pensar que a galera que tentou invadir a casa lá pulando pela janela caiu no quarto dela. Por isso que todo mundo saiu despirocado das ideias, né? Descaralhado. Entrou janela dentro, tem um corpo morto, seco lá, desnutrido. Eu também ia ter a mesma síndrome, assim, né? Ter um piripaque, gente. Eu rachei. Desculpa, assim, nessa hora não era uma hora de rir, mas eu rachei o bico pensando na galera pulando a janela e sacando um morto lá, defunto, seco, velho lá. Eu ia ficar desesperada também. Mas meio que tinha isso em toda casa, né? As outras casas também tinham pessoas que acabaram ficando e ficando e ficando na cidade, ao ponto de um dia morrer em cima da cama e por ali ficar mesmo. Então, eu não sei, acho que é meio que dessa. Pode ser um estigma da cidade, né? Como a galera tava meio debandando da cidade, o pessoal que ficava ali morria e ninguém via, né? Ficava meio tão desalentado e tão pacato ao ponto de morrer e por ali ficar mesmo. E ninguém nem se dá conta, e ninguém fica sabendo, e mesmo porque tem tão pouca pessoa lá na cidade que o fulano morre dentro da casa, dormindo, fica na cama lá mesmo e por ali fica. Acho que no meio do livro tem alguma ocorrência desse jeito também, quando eles vão pegar lá umas coisas para colocar lá na cabeça do santo. Se eu não me engano, tem uma passagem, alguma coisa nesse sentido, assim. Eles falam que a galera morria e ficava mesmo nas casas. Ele fala no É, fim isso também, né? Que tipo a cidade tá tão abandonada que até os mortos que morreram ali por ali ficaram, né? Fala isso no fim. Mas mesmo assim, né, meu? Eu acho que não sei, né? Você não tá esperando, né? Sei lá, eu acho que fico pensando por mim, né? Tá invadindo uma casa de descaralha com um morto lá, eu ia ficar assustada também, mesmo que seja normal da cidade, né? Não sei, acho que é mais pelo elemento surpresa de pular lá e ter uma senhora velha morta lá, né? mas os cachorros também eram companhia dela, né? Meio que dela e do Pai, né? Do Manuel meticuloso. Manuel. Isso. Uhum. Uma coisa que eu não entendi, e não sei assim, gente, me ajuda, tá? Porque me faltou interpretação de texto. Na hora que ele tava rezando no pé do santo ali, que o santo começou a falar com ele pelo pé, era o santo mesmo ou era o pai dele respondendo de dentro do santo? Era o pai.
Eu acho que era o pai também, né? Porque ele fala assim, eu queria seu perdão, não sei o quê. Daí eu falei, mas por que o santo tá pedindo perdão daí? Depois eu falei assim, meu, acho que eu perdi alguma coisa, não é possível. Daí eu acho que era o pai pedindo perdão de lá de dentro, né? Não, e ele pergunta, né? Ué, mas é o contrário, é a gente que pede perdão pro santo, agora o santo tá pedindo perdão pra mim, né? Sim, O então, Samuel eu fica fiquei se pensando. perguntando. Mas assim, como o santo meio que tem vida própria, né? A cabeça dele Não, tremia de febre, não sei o quê. Eu falei, às vezes, sei lá, às vezes tá respondendo lá, né? Falei, às vezes, porque o Manuel também de dentro do santo ele conseguia escutar o que o Samuel o Samuel falava lá na falava. cabeça, né? Então, assim, acho que tem uma presença ali meio mística, né? Então eu fiquei meio em dúvida. Eu falei, não sei, será que ele tá. Ele tá ouvindo o santo ou ele tá ouvindo o pai? Aí eu falei, vou perguntar qual foi a interpretação de vocês. Porque como esse final foi bem corrido, tipo, teve coisas que eu precisei reprocessar mesmo. Eu falei, não tenho certeza se eu entendi tudo, né? Por isso que eu achei melhor perguntar. Mas e aí? O que ficou meio para mim ali também uma falta de, como se fosse para elencar ali, dar uma continuidade, porque como que o pai dele, como que o Manuel sabia que era o Samuel que estava ali? O espírito da mãe foi lá avisar, ó, teu filho vai vir hoje, aqui no pé. Aí, tipo, como que ele começou a oração lá, começou a falar, e ele já ligou uma coisa com a outra. Lógico, além da questão de ter mencionado, agora eu não lembro se mencionou o nome da Marinha, alguma coisa assim, porque ele não conhecia o filho dele. Aí, como assim que ouviu uma voz falando ali, reclamando, e já ligou uma coisa na outra? Ficou. É, eu acho que pode ser que ele tenha, ou pode ser que ele tenha sido avisado pela mãe, né? Porque eu acho que a véia também aparecia pro Manuel, né? Por conta até por eles, tipo, dividirem os cachorros e tal, eu imagino que ela devia meio que ser uma presença para os dois. não, mas o Manuel sabia quem era o. Não, não, não. Não, não. Eu Eu acho que confundi as não. bolas Quando aqui. ele Não, não, tava, não, porque não, quando não. ele tava rezando ali, a única coisa que ele fala é assim, olha, cumpri aqui meu objetivo, não sei o quê, e não deu nada certo. Se bem que pode ser, Jana, que quando ele falou que a cabeça do santo não deu nada certo, não sei o quê, o Manuel associou nessa hora, porque como ele escutava tudo que estava falando de dentro da cabeça do santo, ele sabia que era o filho dele que estava lá, né? É Na verdade. hora que o menino começou a rezar, falando, nada, não deu nada certo, eu tô sendo perseguida aqui, não sei o quê, por sua culpa, papo, que ele começa papo de jogar a culpa no santo lá, né? Aí acho que daí o Manuel ligou uma coisa com a outra, né? É, não, é justo. Isso mesmo, eu acho. Eu acho que Faz foi. sentido. Mas assim, daí, pô, sabe uma coisa assim, na moral, eu fiquei meio chateada com o. Assim, pô, sei lá, né? Ele achou o pai lá. Aí ele perdoou o pai. Aí ele, sabendo que o pai estava convalescendo. É que assim, não dava para ele ficar mais na cidade, que ele acaba sendo preso, né? Mas assim, esse lance de largar o pai para morrer sozinho lá, eu fiquei meio com dó, sabe? Sei lá, ficou. Aí vocês falando agora, perdão, Jana. Vocês falando assim agora, você tinha começado, Vanessa, agora me toquei assim um pouco e parece que o final do livro foi bem corrido, assim, né? Foi tipo uma coisa quase meio que. Então, vamos botar um fim aqui nessa história logo aqui, vamos correndinho aqui para finalizar isso, né? Não tinha me aten... Tipo assim, tinha ficado uma coisa meio em aberto, assim, uma coisa. Né, tudo se resolve assim bem nas últimas páginas, meio que tudo de uma vez. E além de deixar um pouco das histórias meio abertas, assim, mas faz sentido realmente o que você está falando, tipo de, sei lá, algumas coisas, até essa questão meio que essa magia que tem, às vezes, sei lá, a cabeça começa a tremer e aí, de repente, do nada, já não tem mais nenhuma magia, Uhum. aí tem a, a avó do Samuel que aparece para ele, mas aí, tipo, a gente não sabe se aparece pro Manuel, e Uhum.
sei lá, realmente, sei lá. Honestamente falando, eu acho que ela fez realmente escola com Gabriel Garcia Marques, porque o Gabriel Garcia Marques tinha esse lance de jogar umas magias do nada nas paradas É, e não e explicar, depois, né? Ele não explicava, era só assim, apareceu lá o Melquíades lá, não sei o quê, e beleza, e vida que segue pra todo mundo. E eu acho que ela faz o mesmo, tipo assim, ela e joga umas depois, magias da e depois cabeça deixava pra dele. lá, né? Ela coloca o negócio, só que ela não dá explicação. É aquele tal daquele realismo mágico. É assim, você convive com essa magia, mas ela não precisa ser explicada, sabe? Eu acho que ela faz muito isso, assim, na história. Principal, por exemplo, cara, eu achei muito que ela ia usar a questão de que a família inteira sabia que ia morrer, a data de Eu morrer, imagino. não sei o que e tal. Eu achei que ela ia usar isso, ia vir um plot twist gigantesco em cima disso, assim, É, sabe? Só que não, assim, é mais uma magia jogada ali. Jogada não, tá? Porque falando assim parece que eu não gostei. Eu adorei o livro, mas é uma coisa que ela coloca na história sem o objetivo de explicar nada. Ela só colocou lá porque, assim, é uma coisa a mais pra gente saber sobre essa família, mas ela não usou essa informação em momento nenhum do livro, né? é porque acho que nas leituras que a gente está acostumado, assim, tem aquela, acho que é faca de jogão, acho que é alguma coisa assim, que quando um autor ele apresenta uma coisa, sei lá, Navalha de sei lá, Ockham. navalha de isso. E quando ele Uhum. apresenta uma coisa, por exemplo, e aí o personagem levou uma faca, e aí se ele levou uma faca é porque uma hora ele vai usar essa faca, e aí realmente ele acaba usando ela para alguma coisa, né? Então ela joga isso, né? Por exemplo, a cabeça tremer, a questão da mãe saber, da mãe, da avó, e ser passado de Uhum. mulher para mulher da família, saber a hora que vai morrer, e aí você fica, então isso aí vai ser usado. E não. Exatamente. Assim, os livros que eu estou acostumada a ler, eu já tenho esse lance de assim, jogou uma informação, eu já gravo ela, porque em algum Sim, momento sim, vai usar isso. E é sim. batata, sempre joga no meio da história alguma explicação disso daí. E aí, tanto ela fazendo isso, quanto o Gabriel Garcia Marques fazendo isso no livro anterior, mostra que assim, eles assim, só colocam informação ali, sabe? É só complemento para a história mesmo. Aham. É só elemento É, narrativo. Mas até o assim, início da fala da Vanessa aí, desculpa, Vanessa, me pareceu que você ia até adentrar no trecho que estava conversando, era com o Francisco, né, da música, mas o que quer dizer essa força? Aí já me veio até a musiquinha na cabeça que existe uma força. do Na Roberto descrição. Carlos, né? Você gosta do Não, rei? E eu jurando que ele tava falando do Elvis, sabe? Você gosta do rei? E eu na minha cabeça, Elvis, aí era Roberto Carlos. Eu falei, cara, eu não ia lembrar de Roberto Carlos nunca nessa parte, nunca. Aí eu e eu falei, achei que você tipo ia assim. puxar o assunto, porque da forma como você foi mencionando ali a respeito, mas existe algo, algo mágico ali, algo que não se explica. Eu falei, é a força. É Estamos a gêmeos. força, exatamente. E ele até fala dessa força, né? Quando ele vai encontrar Rosário lá, ele fala assim que ele se sente tomado pela força, né? Aquela força da música e tal. E realmente, né? Porque assim, as coisas tudo colaborou para que ele chegasse na Rosário daquela forma, né? Porque ele foi rezar, o moleque tava lá no pé do santo lá esperando ele, e tudo assim. Então foi tudo muito desenhado para ele acabar encontrando a Rosário mesmo. Mas assim, eu faço minhas palavras da Mariana. Eu também queria saber que fim que a cidade levou, se eles conseguiram de fato, porque assim, se eles explodiram o santo de fato, acabou a cidade, né? Não tinha mais ali o quê. E o menino ir embora, também essa cidade estava fadada, né? Porque ele que estava reacendendo a chama da cidade com os milagres que o santo estava fazendo, né? Eu pensei assim, será que essa história toda seria como se fosse uma lenda do interior? Porque o interior tem essas coisas, né? Então eu pensei nisso, tipo assim, que alguém já viveu dessa forma e aconteceu isso, e aí ela só escreveu.
sabe? Fiquei pensando mais nessa parte assim, como se a história toda fosse uma lenda. Então, como a cabeça do santo de fato existe, e daí eu pesquisei, né, e descobri que a cabeça do santo ela é de fato oca dentro, né? Ela é feita com umas placas de concreto lá e dá para entrar na cabeça mesmo. Eu imagino que ela deve ter em algum momento visitado essa cidade e a criatividade dela jogou para dentro, né? Porque é realmente assim, quando você pesquisa, depois eu vou até mandar fotos lá no grupo. Daria para mesmo morar dentro da cabeça, porque ela é grandona assim, e ela é oca dentro, sabe? Agora, se teve alguma outra lenda além disso, né? Porque essa cidade é assim, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, assim, tem a Exatamente. cabeça lá, o buraco para morar, aí é fácil de inventar uma lenda mesmo que alguém morou, etc, né? Mas eu acho que deve ter um misticismo assim grande em volta dessa cabeça lá nessa cidade, porque acabou ficando até famosa, né? Na minha edição tem um pós-fácil que ela meio que fala do curso que ela fez. Ela lista uma série de agradecimentos e aí ela fala do curso que ela fez e aí ela cita que ela trabalhava em uma universidade, eu não lembro se é de Fortaleza, Uhum. e daí o amiga dela parece que falou da história da cabeça do santo para ela, e aí parece que ela foi lá conhecer, e daí veio a ideia de escrever sobre. Mas, Até teve num. Porque depois eu fui procurar ali também, para ver alguma coisa, imagem. Inclusive, teve dentro de uma das entrevistas dela ali, parece que ela. Eu posso até estar enganada, que de repente seja alguma outra situação, mas ela mencionou que parece que teve algum conto de Drummond que ela estava lendo e que ela decidiu dar o ponto de partida dali, né? Porque ela tinha visto a respeito da cabeça, mas ela não sabia como desenrolar, né? Os personagens, de que forma montar, mas que daí depois da leitura desse conto de Carlos Drummond de Andrade, ela teria se inspirado para criar alguns personagens. Ah, que legal. Mas eu acho que assim, ela foi genial na criação dela. Não sei se esse foi o primeiro livro que ela escreveu, mas assim, eu achei que ela teve uma introdução muito boa. Colocou elementos bem brasileiros, assim, né? Eu falei assim, a gente lê esse livro inteiro se colocando no papel do brasileiro padrão, né? Que é assim, o brasileiro que dá um jeito, o brasileiro que ele se vira com o que dá para fazer, ele é sociável ali na medida do que dá, né? Eu acho que ela colocou elementos muito, muito bons assim para descrever o Brasil nesse livro. E eu acho legal quando a história se passa, tipo, no Nordeste, por exemplo. Olha, Nanda! Oi! Seja bem-vinda! Hello! boa noite. Bom, Boa noite. enfim, terminamos o livro que você estava ansiosa para a gente acabar, hein? E no fim das contas, não era nada do que a gente tinha falado, né? Você vê? A gente formou um monte de teorias. Gente, só um segundo, por favor. Ela tem outras obras também. É, Eu vi depois um eu, livro, depois eu eu vi vi que que ela ela tem tem um outras livro obras. azul, né? Tem um livro azul, assim, meio parecido com esse, eu não sei o nome, mas deu vontade de ler, assim, porque é o que eu falei, né? Assim, tava falando, eu acho muito legal quando a história se passa, por exemplo, no Nordeste, ou em uma cidade que não é tão conhecida, etc., porque daí a gente consegue aprofundar mais no intrínseco do nosso país, né? Porque assim, eu gosto muito, por exemplo, de Rafael Montes, né? Rafael Montes, ele é carioca, então ele fala muito sobre o Rio de Janeiro. Mas assim, eu conheço o Rio. Então, o lado bom é que eu posso imaginar baseado no que eu já passei lá. Mas quando pega, assim, cidadezinhas pequenininhas, coisa do sertão, do interior, eu acho muito legal também. Porque daí você consegue conhecer a cultura daquela região, sabe? Vocês estão Ó, falando do Oração para Desaparecer, não é? É o Que da é outro capa livro. azul? ela tem vários, Uhum. só que eu achei aqui na Amazon, achei 7 dela. Verdade? Oração para desaparecer, a bailarina fantasma, ela tem olhos de céu, sobre os felizes, a Ai, que casa dos legal! Benjamins, tem vários. Muito Uma legal. amiga minha que tinha lido Cabeça de Santo, ela não gostou do final.
mas ela gostou muito de Oração para Desaparecer. Aí na época eu Uhum. ainda estava lendo 100 Anos de Solidão. Aí depois que acabou, eu falei, tá, entendi porque você não gostou. Vocês já falaram do final? Sim, a gente falou, mas pode falar, porque na verdade a sua opinião provavelmente vai ser parecida com a nossa. Que aí, tipo assim, aí que eu entendi. O que ela não deve ter gostado acabou e viveram felizes para sempre. Enfim. Foi. A gente Poxa, falou isso, ninguém que, na foi lá verdade, matar o prefeito? a gente achou corrido, né, o fim, porque assim, na verdade, ele coloca todas as informações ali, né, que achou o pai, a avó estava morta, a cidade Sim. ele teve que largar para trás, ele encontrou a Rosário, mas ele não, ela optou por não aprofundar nenhuma dessas explicações, né, tanto que a Mariana falou, tá bom, mas o que aconteceu com essa cidade? E assim... Exatamente, que a gente espera, porque acho que nos 100 Anos de Solidão a gente viu o ciclo completo da cidade. Ela cresceu, desenvolveu, acabou. Agora, nesse, tipo assim, entendo a escolha do autor de, tipo, tá, a história é a história do cara, é a história de Samuel. Ele seguiu com a vida dele. Infelizmente, é o que a gente faz na maior parte do tempo. A gente descobre, sei lá, que nossa cidade é péssima e tá. A gente não pode fazer muita coisa, segue a vida, mas que dá vontade de ter, tipo assim, uma conclusão de, tipo, mano, ninguém foi lá resolver um super esquema de corrupção, tá destruindo a cidade, o cara tá destruindo a cidade de propósito, e ninguém vai fazer nada. Infelizmente, é o confronto da realidade, né? No final, acaba que a gente não faz nada e segue a nossa vida. Mas acho que é muito, né? muito provavelmente, tipo assim, aí tem esse sentimento de, tipo, poxa, como assim? Sim, eu concordo. E assim, é muito triste, porque como a gente se apegou na história, a gente queria um desfecho, né? Então, assim, Pois é, sabendo que a Helenice continuou ali, que o Samuel foi embora, tinha até falando isso, né? Assim, provavelmente eles explodiram a cabeça do santo e acabou a cidade. Não tem, assim, muito mais aqui, né? Só Não, e agora que eu tô me ligando aqui que a Madenusa vai continuar procurando pela Rosário, porque acho que ela não ficou sabendo da Mas história ele tá dela, com né? mas ele tá com uma caderneta com telefones. Eu tô Ah, é imaginando que verdade. ele vai catar essa caderneta e ligar pra menina pra é, avisar, né? É Até porque ela verdade, é falou, mesmo. antes dele ir embora, ela fala assim, ó, a cada 2 dias ligue pra gente pra dar notícia que a gente quer saber sobre a Rosário. Sim, 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 é verdade. Então, assim, dos males o menor. Eu espero do fundo do coração que ele tenha ligado. A gente não sabe, né? Mas eu espero que ele é. tenha ligado pra falar que achou ela, né? Aí eu também queria saber como é que foi o reencontro da Rosário com a Madenusa. Pois Cadê? é, também, Cadê? Não né? tem. Eu Não vou ter que tem, usar minha imaginação? Eu não quero usar minha imaginação, eu quero ler. né? Pois é, e assim, no fim das contas, logo no finzinho, assim, o livro fala que a Madenusa parou de falar com a Helenice, né? Então elas estavam meio brigadas e tal. Então, numa dessa, assim, dava para elas se reencontrarem e ter, tipo assim, um relacionamento de irmãs mesmo, né? Já que a Helenice, ela não tá mais falando com a Helenice, não tem mais impedimento, né? Era um capítulo a mais, era só um capítulo a mais, não precisava ser muito longo. Aí falou assim: ó, e Pois é. fulano encontrou com ciclano, e aí alguém foi lá e deu um pau no prefeito. Pronto, não precisa nem dar Eu não muito tinha nem detalhe. superado. Eu não tinha nem Pareceu, superado a morte da véia, aí me jogaram a Rosário no colo também. Eu falei, porra, o que tá acontecendo? pareceu redação nos últimos minutos do concurso lá, pessoal, já vai Sim, acabar, 15 minutos para acabar, falta metade da o que eu redação. falei. Eu também tive essa sensação, tipo assim, não, tem que acabar, pô, tem que entregar o livro essa semana, puta merda, tá. Aí ele encontrou lá, eles deram 3 beijinhos, e tá bom, fim, acabou, tá entregue. Foi. Eu tive essa Também tive sensação também. Eu tive essa Velho sensação. desenho do cavalo. O desenho do cavalo começa bonitão, o desenho chega no fim, tá aquele rabisco, assim, né? Porque não dá mais tempo de fazer. Não, chega no fim, não tem fim, não tem rabo. Não tem rabo, é isso mesmo. Exatamente. Gente, assim, de verdade, igual eu falei, eu gostei do livro, sabe? Só que eu gosto das coisas bem explicadinhas. Então, eu gostaria que tivesse contado o que aconteceu com cada um, mesmo que me rendesse mais 40 páginas, não teria problema, assim. Eu preferia que contasse tudo, explicasse tudo, e aí amarrou todas as pontas, aí pode acabar o livro. sim.
Assim, eu nunca li outros livros dela, né? E eu não sei qual o estilo de escrita, se ela continua nos outros livros dessa mesma pegada, assim, de narração e tal. Mas, assim, também é uma questão acho que até da gente também, de meio que desapego, né? Porque até o Samuel, como ele é desapegado, né? Inclusive o dinheiro lá que ele estava levando com ele, estava levando dinheiro, a caderneta, ele deixa, não, fica com esse dinheiro aí que eu nasci ferrado e eu vou seguir minha vida ferrado e, sabe, não se preocupa. Talvez seja até uma mensagenzinha assim que ela deixa, ó, gente, Samuel tá seguindo aqui só com a caderneta aqui que é importante para ele, porque para manter as amizades aqui e então também se desapegue, sabe? Sei lá. Ah, não, eu sou emocionada. Não, É, Não, eu também. Eu sou fanfiqueira, eu queria uma história completa, não tem essa de jogar meia coisa para mim. Gente, esses tempos atrás eu li um livro, ele chama Recursão. Aí você lê o livro e do Black Crouch. ele é o mesmo cara que escreveu Matéria Escura. Ele falou, puta Sim, livro sim. bom, assim, eu gostei pra caramba. Só que assim, o fim do livro termina com uma frase no meio. Tipo assim, ele não se deu ao trabalho nem de terminar a última frase. Eu falei, o que é isso? Aí eu catava o livro assim e falava, o que está fazendo, gente? Não é possível isso aqui. Matou o livro inteiro, o fim do livro. Aí esse aqui, não matou o livro inteiro. Mas eu realmente gostaria que tivesse tido desfecho. Não, assim, bom, eu acho que foi isso, né? Acho que era meio a intenção dela mesmo, deixar esse desconforto assim pra. Pra gente usar a criatividade, né? Mas eu não quero, que nem a Mariana falou, eu não quero usar a criatividade. Ou ela só confundiu o prazo de entrega do livro mesmo. Pode ter acontecido. Ela achou que ia ter um mês a mais. Nossa, errei a data. Putz, grila. Não, peraí, calma aí, já vou te enviar. Não, Na verdade, ela tinha fechado uma quantidade de impressão aqui, ó. É assim, ó. Gente, a impressão tem que que ter ela X comprou, páginas. ela comprou 168 páginas. Ela tinha que fazer caber em 168, senão ela ia ter que pagar mais caro. Então, a tiragem não Pode ser dava para pôr também. mais coisa. Porque, pelo que essa minha amiga falou, esse outro, já esqueci o nome, o Oração para Desaparecer, como ela gostou mais, eu acho que é porque deve ter um final mais detalhado. Imagina. Eu vou colocar na lista das minhas futuras leituras mais algum livro dela, porque assim, como eu gostei bastante da história inteira, e é muito fácil de ler. Tudo bem que assim, é 168 páginas, ele de fato é um livro curto, mas eu li muito rápido, então assim, a escrita E dela é uma muito escrita boa. fácil de acompanhar. Tipo assim, a história te prende, te leva. Bem fácil. Então, assim, nessa de ser fácil de ler, eu vou colocar mais um. Porque daí a gente já tira as conclusões. Eu já consigo tirar as conclusões, assim, se de fato eu gosto ou não do tipo de escrita dela. Por exemplo, eu gosto muito de Stephen King, mas ele mata os finais também. Mas isso não me faz parar de ler os livros dele, porque os meios dos livros dele justificam os fins, sabe? Acho que o caso dela é parecido. O livro inteiro justificou o fim, tá tudo bem, sabe? Se eu fosse dar uma nota de 1 a 5, seria 4,5, porque o fim deixou a desejar, mas o livro inteiro foi bom, então valeu a pena. Se a fofoca não é completa, não conta. Conte direito. Mas agora eu confesso que eu fiquei curiosa para qual que seria o tipo de final que vocês dariam para Samuel e Rosário? O que vocês imaginaram, assim, de Então, desfecho? o meu final, eu sou fanfiqueira. Eu tava esperando que ele voltasse pra cidade e ainda casasse lá na igreja do Padre Zacarias, sabe? Tipo assim, esse fim, casou, formou família, voltou pra cidade, a cidade se entendeu, entendeu? Aí eu teria gostado do desfecho. Agora, ele chegar ali, trocar meia dúzia de palavras com ela e o livro acabar, pra mim, a mentalidade de Fez o fanfiqueira foi enterro para a avó, restaurou a casa da avó, foi morar lá, chamou o pai e falou assim, não, olha aqui, esse esquema de corrupção aqui, ele não é o vilão, quem é o vilão é o prefeito, vamos começar a revolução. Talvez fosse pedir muito, mas eu gostaria desse final também. Sim.
Eu concordo. Um linchamento em praça pública, assim, do prefeito e da Helenice. O mínimo que eu espero. Igual novela de época da Globo, enxota o prefeito, aí ele sai correndo. Ai, perfeição. Gosto assim, eu também queria assim um desfecho de novela para esse prefeito e para essa Helenice, porque, gente, no fim das contas, ela meio que saiu vitoriosa no propósito dela, né? Que era finalizar, acabar com tudo lá. Falei, não, essa mulher devia pagar, gente. Ela pagar principalmente pelo sequestro da Rosário, alguma coisa do tipo, sabe? Sim. É o mínimo que eu esperava. Matar o marido, né, também, pô. Matou o marido, a demônia soltou a menina na pista. Se não fosse o tio ter a encontrado, já tinha virado camiseta de saudade Rosário. Aí, Pois assim, é. não fecho, sabe? Eu queria muito que ela tivesse pelo menos sido presa, Helenice. Não, o Samuel podia virar e falar assim, aqui, ó, escutei aqui do santo que quem tá causando problema, joga qualquer fake news pra cima dela e manda as moças apaixonadas ir atrás dela, fala assim, vocês não estão casando, a culpa é dela, e destrói a casa dela, alguma coisa assim, bem novela da Globo. Eu concordo, eu acho que deveria ter tido esse final aí, gente. Vamos dar uma sugestão para ela fazer o livro 2 mesmo, porque precisa. Mandar o saque, sugestão de Vamos mandar um final. e-mail para ouvidoria, né? Vamos mandar um e-mail para ouvidoria. Aguarda a parte 2. Marcar a arroba dela nos Sugestões. vídeos do Mas Fecha a é porta. isso aí. Gente, e aí? Mais alguma coisa? Mais algum comentário? Então tá. Então vamos abrir aí agora as indicações dos livros. Só um minutinho, por favor. Vamos lá. Quem vai ser o primeiro a indicar um livro? Ó, assim, ó, você indica o seu livro, você explica por que você está indicando, porque agora é o momento de fazer o jabá. Você tem que convencer o coleguinha a votar no livro que você está indicando. Então, Eu vou seguir, né? Vou continuar com a minha indicação da última vez, hein? Eu vou tentar ler o Drácula. bom, muito bom. Então, ó lá, Vini quer Drácula. Quem mais? Calma aí. Da outra vez, da primeira vez, depois de Frankenstein, eu tinha indicado Carmila, né? Que, assim, eu gostei do livro, eu li já, né? Que eu ganhei. Eu gostei. E também foi a primeira vampira, né? Mulher escrita, né? Foi a Carmila. E a Sapatona também. E é um livro curto, deixa eu ver quantas páginas tem aqui. 174 páginas, então eu acho que é bem, bem legal, assim. Tem umas partes que eu preciso entender também, que eu não entendi ainda. Mas é isso. Acho que Carmila seria uma boa. Boa indicação. Quem mais? Vou indicar a Pequena Loja de Venenos de novo. Terminei ele, viu? Eu terminei ele. É bem Achei que você ia legal, fazer eu gostei. propaganda, você vai fazer melhor que eu. Eu gostei, ele é bom, eu gostei. Tá, quem mais? Eu E o fiquei, Marja, né? eu ia Fabrício. falar da lista anterior, porque eu lembro que eu tinha escolhido o da loja de veneno e o foi Drácula, né? É que Drácula. eu falei, foram os que eu tinha escolhido. Então, dessa vez eu vou ficar com loja de veneno. Eu vou escolher porque eu não separei nada. Mas eu quero o da Ananda. Eu Você vai tô com ela. indicar o mesmo que o dela. Então, e daí na hora da votação você vai votar do dela, provavelmente, então. Sim. Show. Fabrício, o que você vai indicar para nós? Não vou indicar nada, não. Deixa eu ver. Não vota ainda que tem a indicação da Vanessa, hein? Não Não, vota. então eu não vou Tem votar, a não. Jana também. Jana, você vai indicar? Eu estava até falando para Vilmar aqui. Ele, você já pensou em qual livro vai indicar? Eu falei, até tenho, mas só que eu acabo me interessando mais pela Pela sugestão dos indicação, amigos? porque eu já li. Tenho, lógico, que é algo totalmente diferente quando você discute sobre o livro, né? Mas, para mim, a linha tá interessante, então, dessa vez não indico. Tô só Ó, votando.
A minha indicação é Fantasma da Ópera, gente. Eu vou indicar ele. Ele tem 300 páginas, a minha edição, mas assim, gente, é aquela história, né? Tem toda uma parada gótica, não sei o quê. E eu acho que nessa linha aí ele é um clássico, todo mundo já ouviu falar dele, já conhece um pouco a história, então a gente volta um pouco ali para a linha de Frankenstein, né? Então essa é a minha indicação. Ah, meu Deus, quase derrubei. Essa é a minha indicação. Mas vamos abrir as votações, então. Gente, só um minutinho, minha filha tá alvoroçada. Gente, ela só queria que eu mostrasse para vocês que ela fez um broche caseiro, ó. Colou até um alfinete aqui. Então, só isso. Ela queria mostrar para vocês aí o brochezinho. Vai, fala aqui para ele. Fala oi para todo mundo. Olha lá. Pronto, agora com licença, tá? Um beijo. Prendada. Prendada. Como que é? Faça você mesmo, né? Ela gosta dessas coisas. Vamos lá, quem vai votar? Vai lá, o Fabrício estava quase votando. Vamos começar com ele? Vai, pode ser. Temos Drácula, Carmila, Pequena Loja de Venenos e Fantasma da Ópera. Vou de Carmila, que tá na minha lista de leitura. Boa. Legal. Pode votar em 2? Não. Vai lá. Eu achei interessante a Pequena Loja de Venenos. Pequena Loja de Venenos. É. Beleza, temos 2 aí, ó. 2 livros já, hein? E aí? O Vilmar. Já expressei meu voto. Ah, é Pequena Loja de Venenos. Então, Pequena Loja de Venenos tá ganhando por enquanto, hein, gente? Fechou. Não vou votar no meu, então eu voto no Drácula. Drácula. Fechou. Mari. É porque assim, ó, eu já li Carmila e já li Drácula. Então eu acho que eu votaria na Loja de Venenos. Loja de Venenos. Tá ganhando a Loja de Venenos. Tá. Vini? Eu votaria no Carmila. Tá? E o Mozão. Eu vou votar na Pequena Loja de Venenos, então. Então Eu já tinha ganhado já, eu estava tentando. Já temos uma decisão aí. Estava tentando empatar para dar uma discussão a mais aqui, mas deu 4 votos. Sim. Então, a nossa leitura do mês de. Nós estamos em março, abril, maio. Então, será a Pequena Loja de Venenos. Que legal, gente, porque a Pequena Loja de Venenos é um livro que ele tem uma conotação bem feminista. Então, ele fala sobre mulheres ajudando mulheres de uma diferença de mais ou menos uns 200 anos. Então, assim, é bem legal, assim, o roteiro. Eu acho que é um livro que foi uma excelente indicação. Eu vou pegar a minha edição aqui, só um minutinho, daí depois a gente tira uma foto. Eu vou tirar uma foto para mandar lá, vou mostrar. É esse aqui, né, o Mari? Isso, é esse mesmo. O que eu tenho é esse também. Peraí, vou pegar, mas é só um minutinho. Eu tinha pensado em indicar Hannibal também, o primeiro. Nossa, eu comecei a ler Hannibal, eu parei no meio do caminho, porque aí tô lendo Cemitério Maldito, que eu ganhei, aí não teve como. Sim. O Hannibal eu comprei ano passado. Eu até tinha comprado O Silêncio dos Inocentes também. Só que aí a versão da Dark Side é como se fosse alguém explicando o filme, não é o livro Silêncio dos Inocentes. A Vanessa me deu o box todo. Deu o Hannibal, o Silêncio dos Inocentes e o Dragão Vermelho. Mas eu dei, gente, só que eu dei com interesse próprio, porque é um dos meus favoritos, então eu falei, gente, já que ele gosta e eu também, então foi benefício. Tá vendo? Só que não foi genuíno, né? Então nem foi para mim, se for ver. Ela me emprestou. O que vale é a intenção. Ela me emprestou, isso que importa. Então, ó, a indicação para maio, deixa eu ver se eu consigo. Tá embaçado. Tá embaçado. Tá com filtro no fundo. Essa é a minha versão da Pequena Loja de Venenos, mas essa é uma edição da Tag Livros, aquele clube de assinatura, sabe? Sim. Então,
E assim, eu encontrei num sebo, gente. Eu achei maravilhoso, porque eu já tava querendo ler, daí achei ele assim, que ele veio todo trabalhadinho no box, sabe? Então, muito legal. Tô feliz com essa indicação. E vamos tirar a nossa fotinha, então, a última fotinha do nosso cabeça de santo. Peguem os livros de vocês aí pra gente fazer a foto. Pra O pegar um monitor. livro feio. É sempre bom da Janaína, né? Esperar o Vilmar chegar aí. Calma aí, só esperando o Vilmar chegar. Uhum. Ali ele. Ah, tá ali. Calma aí. Calma aí. Calma aí, que a mozão saiu toda fina. Saiu. Aí. Oi, pessoal, show de bola. Vou mandar lá no grupo lá. Então, obrigada aí por mais um livro, mais uma leitura. Nos vemos aí agora no Beco do Urso, que é a história que passa no livro da Loja de Venenos. E é isso, então. Até a próxima reunião, então, galera. Até a próxima. Valeu. Até. Até mais. Obrigadão, Tchau, tchau. falou, tchau, tchau. Tchauzinho. Falou, tchau.